Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Livrologia. Eu sou o TH Magaldi e hoje a gente vai sem muita enrolação, porque o assunto hoje é a notícia que saiu sobre a nova série do Jon Snow que a HBO estaria produzindo, né? Focada nesse personagem, continuar a história desse personagem. E a gente vai analisar um pouco o que saiu, né? O que informações a gente já tem sobre isso. E no final do vídeo eu vou dar minha opinião. Então, sem muita enrolação, sendo bem direto ao ponto mesmo. Agora a gente vai ver a matéria mesmo, né? Então analisar alguns pontos interessantes ali da matéria. E mais pro final do vídeo eu vou comentar e falar um pouco mais sobre o que eu acho disso tudo. E vou ser bem direto assim, porque essa semana tem mais 2 vídeos de Game of Thrones, então eu já tô falando um montão de Game of Thrones, né? Especialmente sobre House of the Dragon, então eu não quero enrolar muito vocês, então vamos lá, vem comigo. Então beleza, estamos aqui na matéria original do The Hollywood Reporter, né? Que fala sobre aí essa sequência, né, baseada no Jon Snow. E só para avisar vocês, caso dê um probleminha aí, história minha luz, acontece, vai voltar ao normal logo logo, então vamos levando. Então, né, matéria exclusiva aí do The Hollywood Reporter. Eles falam bastante, o primeiro ponto que me chama a atenção nessa matéria, né, é que eles falam bastante sobre o Kit Harington, né, então sobre como ele está relacionado, né, de alguma forma a essa produção, e parece que é alguma coisa que já está sendo combinada com ele há algum tempo, né? Então dá um destaque aqui para o fato dele ter vencido já o Emmy, né, 2 vezes. Enfim, né, então dá a entender bastante que ele está relacionado com essa produção. Não sei se vai ser só como ator, não sei se ele vai ter outro papel. Aqui no final eles falam também que ele ainda não se manifestou publicamente, né, sobre isso, né? Acho que aqui no finalzinho da matéria tem um comentário, nem a HBO e nem o Kit Harington fizeram comentários públicos, né, sobre essa matéria. Então isso já é um ponto importante, a gente já vai falar mais sobre isso. Mas aqui então eles começam falando, né, sobre como foi o final, né, da temporada de Jon Snow, que ele descobriu que se chama Aegon Targaryen, que ele era um possível herdeiro para o trono e que no final da temporada, né, no season finale, ele foi exilado de Westeros para viver lá no norte da muralha, junto com os selvagens, e deixar a sua antiga vida para trás. Esse comentário eu já acho bem nada a ver, porque o Jon Snow passa a maior parte da série, a maior parte dos livros, vivendo da muralha, né? Então eu acho estranho dizer que ele deixou a vida passada dele para trás, porque a vida dele era muralha, né? Então já um comentário aqui meio curioso aí do Hollywood Reporter, né? Bom, eles falam que o final da série não foi tão interessante, falam de novo do Kit Harington, dele ter participado do universo Marvel, né, em Eternos, dele ter uma produção, né, do Henrique V, de teatro, né, enfim, fala sobre, né, como ele, né, passou um tempo gravando lá na Irlanda do Norte, enfim, então tem todo um papinho falando sobre a carreira do Kit Harington. E aqui ele tem um comentário bem interessante nesse parágrafo, que eles falam sobre por que isso está acontecendo, né? Por que eles acham que vai rolar essa série do Jon Snow, sendo que, né, não teve um comentário oficial da HBO, né, não teve comentário do Kit Harington. Claro que o Hollywood Reporter tem suas fontes, né, mas é que eles explicam e supõem por que está acontecendo essa movimentação da HBO, seguindo, né, a influência da Disney, né? Isso porque a Disney optou, né, recentemente por fazer tanto do universo Marvel uma série baseada na Wanda, né? Então teve WandaVision e teve também o Gavião Arqueiro, né? Que são séries focadas no personagem, a do Loki também, né? Séries focadas em um personagem específico, continuando os filmes, né? Então a Disney fez isso com WandaVision e também especialmente fazendo isso com Obi-Wan Kenobi, sendo que no universo de Star Wars, no universo expandido, eles de uma forma geral optaram por continuar os filmes, né? Primeiro com a trilogia da Rey, né, que eles optaram por continuar os filmes, mas também com séries como Obi-Wan, né, que tá aí dando continuidade à história do personagem. É claro que o Obi-Wan também é uma prequel, porque ele se passa antes da trilogia original, mas ele também se passa depois ali da Vingança do Sith, então tem essa ideia, né, da Disney de, beleza, vamos pegar os nossos principais personagens desses universos, personagens que são interessantes, e vamos fazer séries deles. Então é isso que está influenciando a HBO a fazer uma série do Jon Snow.
Enfim, aqui eles também tiram tempo para comentar bastante que o Jon Snow é o personagem mais popular de GOT, né? Então eles falam que essa série, né, ressuscita, entre aspas, né, o personagem mais popular da HBO. Eu não tenho certeza se o Jon Snow é realmente o mais popular, né? E que, em teoria, esse projeto pode abrir portas para ressuscitar, entre aspas, né, outros personagens do universo de Game of Thrones, que inclusive eles chamam só de Thrones Universe. Thrones. Enfim, achei interessante. Eu prefiro Gotiverso. Mas eles falam que isso poderia acontecer, por exemplo, com a personagem da Arya, da Sansa, da Brienne e tudo mais. Também depois eu vou fazer um comentário sobre isso, mas realmente, né, se eles fizerem uma série de sequência, né, com o Jon Snow, o que impediria eles de pegar outros personagens com seus plots e também continuar a história deles. Aí aqui eles também falam uma coisa interessante, né? Que então esse seria mais uma série derivada de GOT, né? Que então seriam 7 séries sendo produzidas derivadas de GOT, incluindo House of the Dragon, que estreia agora no dia 21. E aí aqui eles comentam das outras séries que eu já falei também no vídeo sobre as expectativas para House of the Dragon. Talvez possa fazer um vídeo melhor depois sobre essas séries. Mas aqui eles falam, né, sobre a série dos 10 mil navios, né, da Niméria. A Nine Voyages também, né, que seria a série lá da Serpente Marinha, né, do Corlys Velaryon. Também já falei bastante sobre ele no vídeo que vai sair essa semana, sobre a Casa Velaryon. Também Dunkin' Egg, né, do Cavaleiro de Sete Reinos, que, né, acho que é uma das que os fãs mais esperam. De uma versão animada, né, uma produção animada falando sobre o Império Dourado, né, de Ti. Meu Deus do céu, tá maluco o Hollywood Reporter aqui. Mas enfim, né, o Império Dourado, que seria sobre Ti, inspirado lá, né, nos Impérios Orientais. E também que teria, né, uma produção sendo desenvolvida para falar sobre a rebelião do Robert. E aqui é muito interessante porque, de fato, a rebelião do Robert seria a série spin-off com maior potencial de pegar personagens já conhecidos de Game of Thrones, né, e adaptar uma coisa dos livros mesmo, né, porque teria o Robert, teria a Catelyn, teria o Ned Stark, teria o Rei Aerys, o Rhaegar, vários personagens que ou foram muito citados, né, nas Crônicas de Gelo e Fogo, ou que apareceram mesmo, e a gente teria uma visão do que levou, né, a queda dos Targaryens, a ascensão do Robert. Então seria realmente uma produção até meio óbvia, né, para eles fazerem. Então, né, mais uma vez fica um pouco estranho essa ideia de fazer a produção sobre o Jon Snow, sendo que tem tantas outras coisas sendo feitas, né, e tem tantas outras oportunidades de séries para adaptar. E aqui, por fim, como eu comentei, eles falam só que a HBO e o Kit Harington ainda não se pronunciaram diretamente sobre isso. Bom, então agora analisamos a matéria, só isso que tem a matéria. Vamos voltar para a versão normal para eu comentar um pouco sobre essas coisas. Bom, então vamos lá para minha opinião. Primeiro, pensando na ideia de ter uma série sobre o Jon Snow. Eu particularmente gosto do final do Jon Snow, né? De tudo aquilo que foi bagunçado e ruim que aconteceu na 8ª temporada de Game of Thrones. Para mim, o final do Jon Snow foi o menos pior, assim, quase de que entre todos os personagens, assim. Porque o Jon Snow teve o final agridoce, que é tão falado pelo George Martin que ele quer ter. Para mim, o final do Jon Snow me lembra, em partes, o final do Bilbo em O Hobbit. Ele simplesmente fez tudo o que tinha que fazer, ele completou a jornada do herói dele, ele conseguiu vencer os caminhantes brancos, ele trouxe os selvagens para o lado de cá da muralha. Ele cumpriu a missão dele, descobriu quem era a mãe dele e o pai dele, que ele, né, sempre teve essa dúvida. Então o Jon Snow cumpriu o arco dele e voltou lá para a muralha, né? A matéria do Hollywood Reporter fala que ele abandonou a vida, né, passada dele, mas na verdade a vida dele era muralha, então faz todo sentido ele voltar para lá, porque o Jon Snow, por mais que ele seja, né, filho do Rhaegar Targaryen, ele é um cara muito nortenho, né? Então ele é do norte mesmo, né? E o primeiro lugar em que ele se sentiu realmente acolhido, em que ele fez parte, em que ele foi importante, foi na muralha, foi para lá da muralha. Então eu acho que faz todo sentido o Jon Snow continuar a trajetória dele lá, mesmo que não tenha nada para fazer, porque também não tem nada para ele fazer no restante dos Sete Reinos, sabe? A Sansa tá reinando de uma maneira bem, parece que impositiva, né? Que faz sentido com a personalidade da Sansa. A Arya foi viajar, né, lá para leste para ver o que tem, não, para oeste, para ver o que tem, né, desse lado que ninguém explorou. Enfim, o Jon Snow perdeu o resto da família dele, perdeu vários amigos, perdeu 2 pessoas que ele amava, né? 2 amadas dele morreram, uma pela mão dele, inclusive. Então,
ele não tem mais o que fazer em Westeros, né? Então o final dele, pra mim, foi decente, assim. Então, beleza, não foi um final ruim. Agora, se faz sentido continuar essa história, e aí eu já tenho minhas dúvidas. Mas o que me deixa encabulado mesmo é saber qual vai ser a história que eles vão seguir. Isso porque, mais uma vez, como acontece, né, desde a sexta temporada, não se teria uma base dos livros para fazer essa história. E eu diria que seria realmente a versão, né, de uma série de Game of Thrones com menos embasamento dos livros, né? Porque em House of the Dragon a gente tem o embasamento de Fogo e Sangue. Dos livros de GOT a gente tinha o embasamento e, mesmo que na partir da sexta temporada tenha ultrapassado os livros, ainda tinha ali o embasamento do que o George Martin já tinha contado para os produtores, já seguia meio que aquela linha ali dos livros. Aqui seria totalmente freestyle, e isso me preocupa muito porque a chance de ser ruim seria muito grande. E outro ponto que me preocupa é porque a muralha perdeu a função dela, né? Não precisa mais defender o reino dos homens, dos caminhantes brancos, nem dos selvagens, né? Então, qual seria a função da Patrulha da Noite? Tipo, o que o Jon Snow... Eu ia chamar de João das Neves. O que o Jon Snow vai fazer nessa série, sabe? Ele vai criar uma colônia pra lá da muralha? Qual que é o plot, sabe? Vão repetir o plot, que pra mim é um grande perigo, né? Vão criar uma outra ameaça sobrenatural pra ele enfrentar. Vão criar um outro grupo de selvagens aleatórios que querem também causar confusão ali no norte. Vão relacionar a história dele com a história ali do Reino do Norte da Sansa. Tipo, o que vão fazer, sabe? Qual que seria a história? Eu acho que tem grandes chances de dar ruim. E beleza, eu entendo que essa história tem essa perspectiva de pegar um personagem que é querido dos fãs e continuar a história deles para chamar a atenção do público, né? Para pegar o público que não é o público que é mais fã de GOT, né? Pegar ali a tampa do funil, sabe? Pegar a maior quantidade de pessoas que assistiu a série e gostou, mas que não é, assim, um fã tão dedicado, né? Mas fazer essas pessoas voltarem a assistir e pegarem um personagem que elas já conhecem. Mas na minha opinião tem vários outros personagens que seriam mais interessantes, né? Que têm oportunidade de criar histórias mais, né, criativas mesmo, mais originais a partir do que acabou da história deles em Game of Thrones, né? Por exemplo, a própria Arya, né, que vai viajar para o oeste, né, e descobrir coisas novas, poderia ter um plot mais interessante. A própria Sansa como rainha do norte, organizando ali, né, porque os Sete Reinos sofreram muito, então talvez fosse um plot mais interessante. Aí poderia usar o Jon Snow também dentro dessa história. Enfim, acho que tem vários outros personagens que trariam, né, opções melhores para HBO, mas eles têm essa ideia de que o Jon Snow é o personagem mais popular, então vamos usar ele porque ele é o mais popular e pronto, né? Então, pra mim já é uma decisão bem questionável, porque não pensa na qualidade da história e só em trazer público, mais ou menos o que está sendo feito com a série do Senhor dos Anéis, que também não tá pensando nos fãs de base do Senhor dos Anéis, e sim para tentar pegar o maior número de pessoas possível para assistir. E a gente já vê que tá sofrendo bastante polêmica, né? Porém, por enquanto tudo é muito nebuloso, a gente tem pouca informação. Mas na minha opinião o ideal seria investir mesmo nos outros spin-offs, né, nas prequels mesmo, né, Rebelião do Robert, histórias como House of the Dragon, né, mostrar a conquista do Aegon, a Rebelião Blackfyre é um prato cheio, as histórias do Dunk and Egg são realmente histórias melhores para se investir, tem um potencial melhor. Eu acho que o acerto é investir nesse tipo de série e não continuar a história dos personagens que a gente já conhece, né, então eu acho que seria um erro continuar a história do Jon Snow, mas não dá pra saber, né? Porém, eu acho que se House of the Dragon dá realmente muito certo, pode ser que a HBO se convença, né, de que eles não precisam fazer uma continuação, né, do Jon Snow e realmente investam mais nessas outras séries. Eu falo isso porque a primeira série anunciada de GOT foi a série da Longa Noite, né, que mostraria, né, o surgimento ali dos Caminhantes Brancos e tudo mais. Mas a série foi cancelada, né, porque, né, o episódio piloto dela não foi muito bem. Então, assim, pode ser que, né, como não teve nenhuma declaração oficial da HBO, nem do Kit Harington, pode ser que isso não dê em nada, né, que eles tentem um projeto ali da história do Jon Snow e não vá pra frente. Mas, enfim, por enquanto eu fico com bastante dúvida, porque nessa perspectiva de tentar conquistar o maior número de pessoas possível para a série, fazer uma história do Jon Snow faz sentido, mas em questão de qualidade, de oportunidade de adaptação, eu acho que não faz tanto sentido assim. Então a gente vai ter que esperar para ver, esperar para ter mais informações, e o que acontecer a gente vai estar comentando aqui no Livrologia. Eu acho também que, se for fazer uma coisa do Jon Snow, podia fazer uma minissérie. Uma minissérie seria bom. Já fez com o Snyder Cut um filme de 4 horas? Faz uma minissérie de 5 episódios, né? Também igual Chernobyl, que foi tão boa.
faz uma minissérie do Jon Snow, daí eu acho que poderia dar certo. Uma história bem fechadinha, bem curtinha. Aí eu tiraria o chapéu pra HBO. Então vamos ver o que eles vão fazer. Mas qualquer notícia que for rolar sobre essa série, sobre outras produções de GOT, vai ter vídeo aqui no Livrologia. Game of Thrones é minha série favorita, então vou estar sempre falando dela aqui. E se vocês curtem o conteúdo de Game of Thrones, já deixem um like para apoiar o canal, para mostrar que vocês estão aqui, que vocês querem saber dessas informações, desses vídeos, né? A gente pode fazer um vídeo falando sobre todas as outras produções, o que pode rolar delas. Então deixem um like aqui e se inscrevam no canal para não perderem tudo isso, né? E eu agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Deixem nos comentários o que vocês acharam e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais. Lembrando que essa semana tem mais 2 vídeos de GOT, na quarta e na sexta-feira, então fiquem ligados.